tá? Professor Clodes, tá? Música, estamos aqui de volta. Então, espero que vocês tenham descansado, comer um lanchinho leve e vamos voltar, tá? Então, olha só, meninos, música agora, tá? Quero que vocês abram o livro para mim na página... Um momentinho. Na página 40. Ó, página 40, elementos da linguagem visual. Tudo bem então? Todos estão me acompanhando? Página 40, elementos da linguagem visual. Tá? Vamos fazer, vou, como sempre, pedir para vocês pausarem o vídeo, dar uma lida no capítulo ainda, tá na página, caso ainda não tenha lido, tá? Dê uma lida rapidinha, grife aí o que vocês tiverem dúvida, anotem a dúvida, mandem para mim e nós iremos continuar. Tudo bem então? Mas vamos lá. Elementos da linguagem musical. Meninos, olha só que interessante. Eu pergunto para vocês, qual o elemento básico da arte visual? Alguns elementos. Eu disse para vocês que nós temos a cor e a forma. Geralmente a cor, o pigmento e a forma. Concordam comigo? Sim, né? Aí eu pergunto, e quais são os elementos da música? Você já sabe, óbvio, o som e o silêncio, tá? O som e o silêncio, você precisa deles para poder ter música. Mas só por ter som e só por ter silêncio é música? Olha só. Pronto, eu tive o som e tive o silêncio. Isso caracterizou música? Não é bem assim, né? Então, isso que nós iremos estudar agora. Bem tranquilos, é uma matéria super fácil, bem gostosa, tá? Então nós iremos montar quais são os elementos da linguagem musical. Então, olha só, na música, nós também temos alguns elementos necessários para poder ter a música, para que ocorra a música, tá? Esses elementos são bem tranquilos, tá? Sem eles, a música em si não irá acontecer. Lembre-se que eu estou falando de uma coisa que música é algo e o som é outra coisa, tá? Toda música é um som, mas não necessariamente todo som é uma música, ao menos nessa situação. Tudo bem? Então o que nós temos? Nós temos os elementos da linguagem musical, tá? Na música também existem os elementos para que ela ocorra. O que eu disse para vocês? Cuidado! Isso aqui, anote no livro, tá? Anote aqui no livro. Existem os elementos da música e os parâmetros do som. Ambos são importantes. Ambos são importantes. Mas hoje nós iremos falar sobre os elementos da música, tá? Os parâmetros do som também existem, mas deixe isso para uma outra situação. Hoje, tá na nossa aulinha aqui, na aula 3, nós iremos falar sobre o quê? Sobre os elementos da música. Tudo começa com esse camaradinho chamado Estevão Marquez. Quem é ele, professor? Ele foi um músico, tá? Que ele teve uma importância muito grande sobre a produção de música, né? Um estudioso. E o que ele foi? Olha só o que é colocado. Estudou e descobriu como objetos comuns dos nossos dias podem ser usados como instrumentos musicais se forem respeitados os elementos da música. Então, por exemplo, eu tenho um sax, tá ali guardado no meu quarto, mas olha só. Digamos aqui, ó. Digamos que aqui seja um sax real. Se eu apenas soprar o sax, ou bater as cordas do violão, colocar as teclas lá do piano, vai ter música? Não. Vai ter o quê? Som. Eu vou ter o som do sax, eu vou ter o som do violão, eu vou ter o som do piano. Mas, isso por si só vai gerar música? Não mesmo. Para gerar música, eu tenho que organizar o som. Eu tenho que fazer uma sequência entre as notas, de forma, digamos, prazerosa, que tenha no final a música. A forma que você organiza o som passa pelos elementos. Então, o que ele disse? O Estevão Marquez. Ele diz o seguinte, que qualquer objeto capaz de emitir som, é possível você criar música, desde que respeite os elementos da música. Então, por exemplo, eu posso tirar som do livro aqui? Posso. Estou tirando o som.
Só por bater música? Não. Mas no momento em que eu respeito os elementos da música, eu consigo tirar som. Estão percebendo? Eu consigo tirar o quê? Música. Então, quando eu respeito os elementos da música, então eu tenho o que nós chamamos de música. Se eu não respeitar os elementos musicais, então eu tenho apenas som. Um instrumento musical por si só, ele toca o quê? Ele solta som. Ele emite som. Ele não emite música. Para você emitir a música, você vai ter que respeitar os elementos da música e, é claro, organização sonora das notas e tudo mais. Mas é uma outra situação. Pegaram então? Então, olha só, vamos relembrar. Música é a arte de combinar os sons e o silêncio. Então eu tenho que combinar os sons e os silêncios. E qual a regra? Qual o que determina essa combinação? Os elementos da música. Tá bom? Então, os elementos da música que ditam como você organiza o som e organiza o silêncio para que você tenha essa música. Combinar o som? Sim. Olha só. Alguém lê para mim, por favor. Existem várias formas o qual é possível combinar e criar sons. Tá? Eu posso combinar pelos instrumentos de sopro, percussão. Tem vários. Uma delas é pelo meio do instrumento musical. Só que olha só existe música em instrumento musical? Não. Instrumentos musicais são objetos próprios para emitir som, e você consegue organizar esse som e com isso facilitar a produção musical. Mas só vai existir música caso você tenha instrumento musical? Não. Gente, procura na internet aí. Tem camaradas que fazem músicas assim lindíssimas. Utilizando o quê? Serrote, utilizando panela, utilizando objetos que você fala que não é instrumento. Mas eles conseguem. Por que eles conseguem? Primeiro, porque eles são bons. E segundo, porque eles estão obedecendo o quê? Os elementos da música. O camarada sabe quais são os elementos da música. E uma vez sabendo quais são os elementos musicais e sabendo trabalhar com eles, você consegue o quê? A música. Então pensa só, digamos que você é um camarada que toca bateria. Poxa, mas eu não tenho bateria aqui. Você não vai ser capaz de tocar uma música só porque não tem a bateria? Não. Você consegue tirar isso usando qualquer material que seja semelhante a uma bateria. Estão percebendo? Meninos, um dos vídeos mais bonitos que eu já vi foi um camarada tocando uma música erudita utilizando serrote. É uma coisa lindíssima. Ele pega serrote de construção, tá? E ele consegue tirar música daquilo. Dá uma pausa aí quando você puder e procure isso na internet. Estão percebendo? Como é que ele faz aquilo, tio Clodes? Simples, porque ele conhece os elementos da música. Tudo bem? E como eu disse para vocês, a resposta é não. Por quê? Porque o que faz a música é a combinação dos sons. Ou seja, não importa a fonte dele. Se combinada, tem a nossa tão amada música. Então, se você é capaz de combinar sons e obedecer os elementos da música, você consegue ter música. Estão percebendo? Aí você pergunta, tá, tio Clodes, mas quais são os elementos? São esses que vocês estão vendo aí. Então, olha só, intensidade, altura, ritmo e timbre. Alguns deles aparecem também nos parâmetros do som, mas como eu falei, por enquanto não vamos falar sobre eles. Então, olha só, intensidade, altura, ritmo e timbre. Esses são os elementos da música. Eu espero que vocês já tenham lido, tá? Tá aqui na página 40. Eu espero que vocês já tenham lido. Qualquer coisa, anote a dúvida e mande para o tio Clodes. Será um prazer respondê-los, tudo bem? Então, olha só, nós temos então intensidades, sons fracos e som forte. Então, por exemplo, nós temos pessoas que têm uma voz um pouquinho mais fraca. Nós temos pessoas que têm uma voz mais forte, né? Concordam comigo? Isso é intensidade. Então, por exemplo, você já viu buzina de carro? Buzina de um carro pequeno é um pouco menor. Agora, uma buzina, digamos, de um caminhão é um pouco maior. Sabe? Por quê? Porque precisa atingir uma distância maior. Então, nesse caso, nós estamos nos referindo ao quê? A intensidade. A intensidade também, habitualmente, é chamada de volume. Estão pegando? Anote aí, ó, gurizada. Anote aí, ó, volume, tá? Volume. Coloca assim, intensidade também é chamada de volume. Então, por exemplo, quando você está em casa, a sua mãe fala assim, ô menino, abaixa essa voz aí.
Na verdade, ela está falando o quê? Diminua a intensidade ou diminua o volume. Você está jogando seu videogame, você colocou o som na altura. Ela fala assim, ô, diminui isso aí. O que ela está pedindo? Para diminuir a intensidade ou diminuir o volume. Altura. Altura, aí que as pessoas confundem. Porque altura não quer dizer intensidade. Muitas pessoas confundem intensidade com altura. Não é bem assim não, tá? Existe aí uma certa diferença entre eles. Então, quando eu falo assim, nossa, esse som está muito alto, você pode chegar e pensar que está forte o som. Mas não é não. Na verdade, meninas, altura diz respeito ao som grave e ao som agudo. Grife isso aí, ó. Diz respeito ao som grave e ao som agudo. O que é som grave? Som grave é aquele mais rouco. Lembra a voz do tio Salvador de Educação Física? É uma voz bem mais grossa, mais rouca. Lembra a voz do tio Vitor de inglês, de redação? É uma voz mais o quê? Fina. Tá? Então isso é caracterizado como altura. As vozes podem ser, o som pode ser agudo, quanto mais fino for, ou grave, quanto mais grosso for, tá? Mais rouco for. Isso é o que? Altura. E que nós temos o ritmo. O ritmo é o que? É a aceleração, é o que chama atenção na música, é aquele ritmo, você fala, nossa, eu gostei desse ritmo. Vocês repararam então, por exemplo, voltamos aqui ao exemplo da festinha feliz. Você está numa festinha feliz de aniversário, tá todo mundo comendo, salgadinho, bolo, tomando refrigerante. Aí o camarada, quer saber? Eu vou botar aqui uma música para alegrar mais ainda a festa, ok? Aí eu coloco uma música Für Elisa de Beethoven. Gente, concordem comigo que a festa vai ficar meio sem graça? Não porque a música é ruim, mas que talvez o ritmo daquela música não seja adequado para uma festa de criança. Estão percebendo? Por quê? Porque talvez você tenha que colocar uma festa um pouco com um ritmo mais agitado, mais alegre, mais dançante. Aí você pergunta, tio Clóvis, o que é ritmo? Vamos lá, vem comigo. O que o texto coloca pra gente? Ritmo é a forma como acontece e como se repete os sons do instrumento e a pausa. Então, por exemplo, um ritmo acelerado, o que acontece? A repetição dos sons é mais alta, mais frequente. O ritmo mais lento, a repetição dos sons é mais devagar. Então, por exemplo, olha só, vou bater palmas. O que eu estou vendo? Eu coloquei um ritmo mais alegre. Eu aumentei a velocidade da repetição do som. Agora eu vou diminuir o ritmo. Presta atenção que como é que ela vai ficar um pouco mais triste, um pouco mais parada. Ó. Pegaram? Então isso é o ritmo. E o timbre? Bem, gente, o timbre é uma característica individual do som. É a característica pessoal de como você interpreta o som, auditivamente falando. Resumindo, é mais fácil você pensar da seguinte forma. É como aquele som do objeto é diferente em relação aos outros sons. Pensa o seguinte, você está no shopping. No shopping, cheio de gente, lotado, época de Natal, todo mundo comprando, uma bagunça só. Se você escutar a voz da sua mãe, você vai reconhecer. Por quê? Porque você conhece o timbre da voz dela. Se você escutar a voz de qualquer amiguinho seu no shopping, você vai reconhecer. Por quê? Porque o timbre dele é diferente, você já conhece o timbre. Então o que a teoria nos coloca? Voltando no livro, vamos lá. Olha só. Cada instrumento produz um som que varia de acordo com o material que constitui com a forma que ele é feito. Indica, por exemplo, o som de violão, de violino, clarinete, sax. Então, cada instrumento tem um som peculiar, tem um som próprio, assim como as pessoas. O tio Clóvis tem uma voz, um tipo de voz, é o meu timbre. O tio Salvador tem outro tipo de voz, é o timbre dele. O tio Cleibson tem outro tipo de voz, é o timbre dele. A tia Valéria é outro tipo de voz, é o timbre dela. Então vocês estão percebendo? O que é timbre? Timbre é a característica individual daquele objeto, daquele som ou daquela pessoa. Tá? Anotem isso aí pra mim, tá? E tudo mais. Turminha feliz? Então aqui nós terminamos a nossa aulinha de música. Eu espero que vocês estejam gostando. Lembre-se, façam a leitura
grifem qualquer dúvida, mandem para o tio Clodes responder, que eu respondo para vocês. Na próxima aula nós iremos terminar o capítulo, a unidade 2, tá? Vocês já podem fazer o resumo não, vocês já podem fazer os exercícios que nós iremos o que? Respondê-los na próxima aula. Então olha só, tá? Eu falei isso na aula de artes, mas você já pode responder sim. Já pode responder a página 28, 27, ó, já pode responder a página 27. Quem não respondeu ainda, ó, pode responder a página 29 e pode responder a página, o exercício final, página 42 e 43, tá bom? Então, o exercício 1, 2, 3, 4, todos esses já podem responder. Aí na próxima aula nós iremos corrigir. Tudo bem, meninos felizes? Então vamos lá, foi um prazer, fica com o Papai do Céu e até semana que vem.